vocês. Eu fico em São Paulo, baseada, mas eu cuido de todo o Brasil, junto com a minha equipe. E realmente é um grande prazer estar aqui em Brasília essa noite, em parceria com a Cais Turismo, que apoia a gente diariamente aí, com tantos casamentos, né, tantos luas de mel, enfim, todo esse momento, né, Loves in the Air, como a gente fala, né? Então nós estamos aqui para apresentar para vocês nossos 4 hotéis Hard Rock All Inclusive Collection, tá? Nós temos 4 propriedades localizadas no Caribe, são hotéis 5 estrelas luxo, All Inclusive. Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Vallarta, que fica no Pacífico Mexicano, tá? Um destino muito bonito em Riviera Nayarit, uma opção diferente para vocês. Hard Rock Hotel Riviera Maya, fica bem pertinho de Cancún, a 1 hora de Cancún de distância, né? Para quem não conhece o destino. E, por último, na República Dominicana, nós temos Hard Rock Hotel e Cassino Punta Cana. Tá? Então, essas 4 propriedades são 5 estrelas, são hotéis de luxo. E nós podemos dizer que eles são hotéis temáticos também, por conta da nossa marca Hard Rock. Por que temático? Música, sempre, entretenimento diário. Então é um hotel de muita energia, muita vibração, onde vocês vão estar podendo realmente desfrutar todo o momento com, né, essa vida que o hotel oferece. Realmente é uma experiência que a gente coloca para vocês viverem lá no hotel com a gente. Temos toda a memorabilia. Quem já teve a oportunidade de estar num Hard Rock, seja café, né, seja um cassino, ou mesmo um outro hotel da rede, pode observar que nós temos aquelas peças que fazem parte da nossa coleção. Então, tudo é um acervo, né, um nosso museu, como a gente diz. São todas peças originais, autenticadas, e isso é o mais interessante porque ele conta toda a história da música, né, conta um pouquinho da história do rock, e também agora da história atual da música. Então, realmente é um hotel totalmente temático por conta disso, tá? O nosso All Inclusive, para vocês saberem, como eu disse, é um All Inclusive 24 horas por dia, né, de um hotel 5 estrelas. Como é que funciona o nosso plano de alimentação? Nós temos 24 horas por dia, porque nos apartamentos também o All Inclusive ele é válido. Então, vocês não têm que ter nenhuma preocupação com relação a gastos extras. Dentro do quarto, essa foto que vocês estão vendo aí é o apartamento standard de Cancún, ou seja, a nossa primeira categoria, é a mais simples que a gente oferece no hotel. É bonito, né? Quem gostou? Pois é. Essa primeira categoria, como vocês estão vendo, já inclui jacuzzi dupla dentro do quarto. Nós temos 24 horas por dia de room service, ou seja, vocês podem pedir qualquer hora do dia alimentação pelo cardápio do room service, que vai ser entregue sem custo nenhum. Pode ser desde o café da manhã, como à tarde, à noite, depois, né, que volta da balada ou volta do cassino lá em Punta Cana, por exemplo. Vocês têm a refeição no apartamento incluída na hora que vocês quiserem, sem custo nenhum. Fora isso, nós temos um minibar também no apartamento incluído. O minibar ele já vem com água, cerveja, suco e refrigerante, totalmente à vontade, com reposição diária. E o mais interessante, a gente também oferece um dispensador de bebidas. Ou seja, dentro do quarto vocês têm uísque, vodka, tequila e rum. Bom, né? À vontade. Por isso que eu digo que é um All Inclusive de verdade. Vocês vão estar podendo aproveitar toda a estrutura do apartamento, com tudo incluído também, tá? Amenidades, Rock Spa, cofre digital sem custo nenhum, Wi-Fi em todo hotel gratuito, não tem senha, vocês podem acessar de qualquer parte do hotel e funciona muito bem, tá? Mas isso a gente está falando só dentro do apartamento, né? A gente não vai lá para o Caribe ficar dentro do quarto, não é verdade? Então, isso é só para vocês entenderem o começo da história, porque que ele é um All Inclusive. A parte dos restaurantes. Nenhum restaurante nosso precisa de reserva, vocês podem usar isso à vontade para qualquer hotel. Para qualquer um dos 4 hotéis, a gente sempre dispõe um restaurante buffet internacional e os demais restaurantes de especialidades com serviço à la carte. Então tem restaurante mexicano, tem asiático, tem restaurante italiano, brasileiro, pizza com forno a lenha e por aí vai, tem várias opções, tá? Nenhum deles vai precisar de reserva, vocês podem repetir quantas vezes quiser, né? Por exemplo, o Hotel de Punta Cana tem 9 restaurantes. Para quem fica uma semana, a gente vai ter que fazer um sacrifício de jantar 2 vezes em algum dia, né?
senão não dá para experimentar todos. Então essa é a vantagem de vocês terem essa liberdade de escolher o restaurante que vocês querem comer naquele momento. Parte de bares, a gente também oferece bebidas premium, tá? Todos os bares estão incluídos. Não tem nenhuma bebida que se paga à parte, né? Marcas a gente trabalha sempre com as melhores. Então também essa parte de all inclusive para bebidas está valendo da mesma forma. Nós temos um benefício que é muito interessante na reserva, que é o Resort Credit. O Resort Credit, ele é o quê? Ele é um bônus que vocês têm automaticamente na reserva. Isso vale tanto na reserva de vocês noivos, como na reserva dos convidados, tá? Isso vale sempre por apartamento. Esse Resort Credit, ele é oferecido de acordo com o número de noites. Então, por exemplo, se vocês ficarem 7 noites hospedados com a gente, são $1.800 de crédito. Esse crédito vocês usam em serviços regulares, ou seja, dá para fazer passeio, dá para fazer nado com golfinho, dá para ir no spa, dá para jogar golfe, dá para fazer salão de beleza, tá? E vários outros passeios, todos sempre em serviços regulares. Tudo que for referente ao evento do casamento, por exemplo, eu preciso contratar fotos, eu preciso contratar vídeo, eu preciso fazer um dia da noiva, esses serviços, por serem do evento, não são serviços regulares, então eles são contratados à parte, tá? Mas a gente quer fazer uma massagem de casal lá no spa, para dar aquela relaxada, né, ou antes ou depois do casamento, e curtir o spa que é maravilhoso, isso sim vale com o Resort Credit, tá? Então, $1.800 nesse caso de 7 noites, desconta o valor do serviço que está sendo utilizado, e nesse caso é cobrado 20% de taxa, tá? Então, a única coisa que a gente paga, por exemplo, se a massagem do spa custar $100, vai ser cobrado no check-out $20 de vocês. Então é uma economia de 80% que a gente está falando em qualquer serviço que vocês façam lá com a gente no hotel. Aí é um pouquinho para vocês verem o spa que a gente tem, né? Os spas são maravilhosos, realmente assim, dá vontade de ficar um dia inteiro curtindo o spa. E o crédito, ele tem um serviço ilimitado. Ou seja, se eu quiser pegar meus $1.800 e usar todos os dias fazendo massagens diversas lá no spa, eu posso. Então, eles não é um cupom onde você tem um limite para gastar por serviço. Ele é usado da forma que vocês preferem lá no hotel. Jogar golfe também. Os 4 hotéis têm campo de golfe profissional, 18 buracos, né? São campos assinados por Jack Nicklaus, então se alguém de vocês curte o esporte ou algum convidado, de repente, também tem essa opção de jogar golfe. Nós temos apartamentos categoria familiar. Então, o nosso apartamento standard, que vocês viram naquela primeira foto, ele era de uma cama king, então cabem 2 pessoas, né, acomoda o casal. Nós temos apartamentos com 2 camas queen, onde acomodam até 4 pessoas. E a gente aceita no quarto, no caso de convidados de vocês que sejam família, até 2 crianças no apartamento. Se for uma família maior, a gente tem esse apartamento que vocês estão vendo aí, que é o Family Room, que aceita até 6 pessoas. Então também é bem interessante, porque às vezes é uma família que já tem filhos, né, ou quer levar de repente a sogra, a babá, enfim, dá para acomodar todos assim e fica mais econômico do que ficarem em 2 quartos. E aí fica aquela questão, mas precisa ser perto, precisa ser lado a lado. Esse já é conjugado, então já garante que a família fique toda junta, tá? Outro ponto muito importante quando a gente fala de criança é que as nossas crianças são válidas até 17 anos de idade. Então, quando vocês tiverem esses parentes que têm filhos, avisem que o Hard Rock aceita a tarifa de criança até 17 anos. Tá? Então, é outro diferencial que a gente oferece. Por isso que é muito importante, na hora que forem fazer a reserva com a CAIS, avisar a idade do menor, né? É um casal com um filho de 13 e um de 15. Os 2 pagam como criança. Isso dá muita diferença lá no valor final, quando a gente for fechar a conta. Para os menores, a gente tem o Little Big Club, que é o clube de ninhos, né, clube de crianças, onde nós temos os personagens da HIT. Aqui nós conhecemos no Discovery Kids esses personagens, né, que tem Barney, Angelina Bailarina, Bob o Construtor e Thomas o Trem. Então,
Da mesma forma, os convidados que forem com crianças, as crianças vão ter muito entretenimento, né? Vão poder brincar com os personagens e ter uma história para contar depois. É uma experiência para eles vivenciarem lá no hotel. Bom, dos hotéis eu não quero me estender muito, porque eu sei que vocês estão aqui para ver mais coisas de casamento. Eu só queria contar um pouquinho como nós somos, né? Como são os nossos hotéis, para vocês entenderem. Eu vou me casar no Hard Rock, mas cadê o hotel, né? O que eu estou vendo desse hotel? Então, por isso que a gente fez essa introdução, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso produto. Nós vamos mostrar agora. O primeiro vídeo que nós mostramos foi o de Cancún, tá? Agora eu vou mostrar o vídeo dos outros 3 hotéis, para vocês conhecerem um pouquinho de cada. Vocês vão ver, são hotéis todos no mesmo conceito Hard Rock, mas cada um com a sua decoração, cada um com a sua identidade, cada um com o seu jeitinho de ser. Então é bem importante vocês terem essa ideia assim, né? Qual é o destino que eu mais me encaixo? Qual é o hotel que eu gosto mais? Porque aí realmente vai ser, né, a realização de um sonho na viagem de casamento. Então vamos lá, primeiro vídeo, Hard Rock Hotel Vallarta. Esse é nosso hotel Hard Rock, Hotel Riviera Maya. Ele é um hotel de 1.260 quartos, tá? Então ele é bem maior do que aquele de Vallarta que a gente falou. Agora o nosso hotel da República Dominicana, Punta Cana. If we gon' be together, girl, I'm right, you're no matter.
Bom, agora vocês já conhecem quem somos, né? Nossos hotéis. Eu falei um pouquinho de cada um, só de Cancún que eu não tinha comentado porque foi o primeiro, mas só para vocês saberem, nós estamos localizados no quilômetro 14,5 da Boulevard Cuculcán, que é aquela avenida na zona hoteleira, tá? A 20 minutos do aeroporto de Cancún, então é uma localização muito privilegiada, muito próximo da Cocobongo, do Shopping La Isla, né? Daquele centrinho que todo mundo gosta. Nesse hotel a gente tem 600 quartos, são 5 restaurantes, então, ou seja, ele também oferece toda a estrutura, mas num tamanho um pouco menor, comparando com Riviera Maya e Punta Cana, que são os nossos 2 hotéis, tá? Todos eles trabalham com esse mesmo sistema All Inclusive que eu falei para vocês no início. Todos eles têm o Resort Credit, todos eles com apartamento com jacuzzi dupla, ou seja, todo o serviço que a gente apresentou vale para os 4 hotéis, tá? Inclusive, agora que a gente vai apresentar para vocês a parte dos casamentos, para vocês conhecerem um pouquinho como nós trabalhamos. Qualquer dúvida, estou super à disposição de todos, fiquem à vontade, o que vocês precisarem saber, por favor, a gente está aqui para isso hoje, tá? Muito obrigada, vou passar vocês a Bia agora. Boa noite, casais. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês quais são os benefícios de se casar no Hard Rock. Um desses 4 que a Carla apresentou para vocês. Eu vou tentar dar uma simplificada para que vocês entendam a real facilidade e os reais benefícios de se casar fora, e aqui, inclusive, especificamente, na verdade, no Hard Rock. Antes de mais nada, eu queria comentar com vocês algumas coisas que já de antemão acontecem muito, principalmente no início da conversa, às vezes com a Cais. É assim, o casamento de destino, ele envolve alguns detalhezinhos que desde o primeiro momento que a noiva, e o noivo também, mas que os noivos se convencem da ideia de que é possível, que já começam a conversar com os convidados, sentem que há a possibilidade de levar um pessoal, ou até mesmo um casal. Primeira coisa, o casamento de destino, ele envolve um detalhe importantíssimo, que é o cronograma, que é um cronograma completamente diferente do que a gente está acostumado se a gente for casar aqui no Brasil, ou em Brasília, lá em São Paulo, no Rio, o que seja. Então, o que acontece? O casamento de destino, diferentemente como nós fazemos aqui, então a gente vai experimentar o docinho 4 vezes, uma vez por mês a gente vai mudar um cardápio, a gente vai ver uma decoração, a gente vai colocar a mão no tecido para ver como que está a decoração e tal. O casamento de destino não. Então a gente tem que respeitar alguns prazos, o que a gente garante 100%. O Hard Rock, ele tem uma equipe só para bodas, que a gente chama, que são os casamentos. Então é uma equipe super enxuta, super especial, elas super se esforçam, inclusive para falar um portunhol, para ajudar a gente, vocês com as dúvidas. Então todos esses detalhezinhos vocês sempre vão ter um acompanhamento. Óbvio que no início vai ser com a Gerlane, com a Cais, para que vocês tenham essa questão dos apartamentos, entender um pouco como funciona o hotel. E em seguida o Hard Rock disponibiliza uma coordenadora. Eu vou explicar melhor. Eu vou explicar primeiro para vocês um dos detalhes mais importantes que é levado em consideração na hora que você vai escolher, que é a viabilidade de custos da decoração do grande dia. O que a gente tem de disponível, o que a gente pode oferecer. A primeira coleção que a gente chama, que seria a decoração, ela é a complementária. É essa, é uma toda branquinha, ela é exatamente assim, na verdade. O que você consegue fazer com ela? Tudo. Você consegue adaptá-la completamente. E é um segmento que a gente entendeu muito forte das brasileiras em relação às cerimônias que a gente oferece. Muitas optam na hora, não sei se a Gerlane mostrou para vocês, é até interessante, até darem uma olhadinha. Sempre quando a gente pede para fazer a solicitação da cerimônia, tem as opções das coleções que você opta. Essa vai estar escrito lá como cortesia. Então, ela desse jeito inclui até 32 cadeiras. Então, se você estiver levando 20 pessoas com você, está levando seus pais, um casal de amigos, que seja, 32 cadeiras já estão garantidas. Não exigimos número mínimo de convidados. Então, se for você e o seu noivo, tudo bem, não tem problema. A gente sempre vai montar proporcionalmente ao número de pessoas que estão ali. Então, quais são as nossas exigências? Mínimo de 3 noites, que você esteja hospedado no hotel, porque a sua cerimônia vai acontecer depois de uns 2 dias úteis. Então, o mínimo de 3 noites e o mínimo casal. Não tem mistério. Então, a gente vai fazer essa solicitação da sua cerimônia, do seu horário, da data que você deseja,
e vamos reservar, não tem problema nenhum. A gente só vai ter que ficar de olho no prazo, porque isso tem que ser solicitado com até 30 dias antes do check-in. Então é bem complicado, porque muitos se lembram, reservam na verdade a lua de mel e se lembram que tem esse benefício. Então a gente só fica atento nessa questão do prazo. Mas é uma cerimônia super completa, ela agrada super bem os noivos do Brasil. E, enfim, o que eu sempre digo é que a decoração principal está lá atrás, né, o mar. Então, se você colocar um detalhe a mais, um detalhe a menos, é um pouco até indiferente, né? Mas eu vou mostrar outras opções que são mais completas para vocês também. Aqui em detalhes, o arranjo, e é realmente bem padronizado, gente. Ela é idêntica nos 4 hotéis. O casal que pedir a cortesia é exatamente isso que ele vai encontrar. Aí, se você vai dar uma olhada no nosso catálogo, vocês verão que a gente tem uma parceria com o Colin Cowie. O Colin Cowie, ele é um estilista, ele é sul-africano na verdade, mas ele fez uma parceria. Ele atende muito o mercado norte-americano, então ele faz muito casamento, ele já fez para Tom Cruise, e todos os famosões assim, dos Estados Unidos. E ele entrou nessa parceria com a gente e ele criou coleções específicas, que a gente fala que são as coleções do Colin Cowie. Essas coleções, elas já são formatadinhas, exatamente da forma que a gente vê nas fotos. E vocês, na hora de escolherem a coleção que vocês querem, vocês podem optar por uma delas também. Essa daqui, os custos, né? Essa se inicia com $1.500. Que custo é esse? É essa montagem. É como aquela cortesia não tem custo por aquela montagem, essa daqui tem esse custo, começa em $1.500. Aqui seria um exemplo de mesa de recepção dessa coleção. Eu vou explicar mais pra frente também, mas só para adiantar. As mesas de recepção, a decoração delas também tem um custo. Guardem essa informação que eu vou explicar mais pra frente. E esse custo é de $300 pela mesa da recepção. Ali é a decoração. Cabe até 8 pessoas, pode ser uma mesa redonda ou uma mesa quadrada, mas eu já entro nesse assunto mais pra frente. Aqui, então, a gente vai... A Rocker Chic, que é essa que está aqui atrás de mim. A mesa de recepção segue mais ou menos o mesmo padrão. A Metallic Dunes, que é aquela que está ali na entrada. A mesa de recepção. A Sea Glass, aí o custo já sobe. Aqui a gente já vai começar a ver a partir de $3.000. E não sei se vocês se lembram que a Carla comentou do Resort Credit, que é aquele crédito que os passageiros ganham, os hóspedes ganham, de acordo com o número de noites que eles ficam no hotel. A partir da coleção de $3.000, você pode usufruir do benefício do crédito, utilizá-lo todo para pagar essa coleção. Não só essa, mas essas que eu vou mostrar para vocês, que são a partir de $3.000. Então, ou seja, se você tem $1.500 na conta do seu quarto, se você está aquelas 5 ou 6 noites, aqui, na verdade, o seu custo real seria de $1.500. Isso eu vou mostrar para vocês. Você pode usar na Sea Glass, na Elegant Ivory. Essas brasileiras são apaixonadas, muitas utilizam crédito. É muito simples, gente, é muito simples. Na hora de fazer a solicitação e fazer aqueles trâmites de pagamento e tal, é só abater, não tem mistério nenhum. Nesse caso, não é cobrada aquela taxa dos 20% que a Carla mencionou também. Então, a Elegant Ivory, ela tem custo de $3.500, as brasileiras amam, a gente tem estatísticas que 80% pedem por ela, porque ela realmente é muito elegante, né? Ela combina muito bem com o destino. Aqui, as mesas de recepção, outra coleção, e aí o preço vai subindo. Essa é o Sol. E a última, que é o White Rosette, que tem um custo de $4.500, só que ela já inclui as 3 mesas de recepção. Então, se você for pôr na ponta do lápis, você já está aí enxugando uns $900 que você teria um gasto, se você quisesse, óbvio, com essa mesa de recepção. Que está incluído em todas. Tudo isso daqui. Então, você vai ter garantido o seu local para a cerimônia. Então, quando você vai fazer a solicitação, você já vai lá fazer a opção. Óbvio que todos vão acabar escolhendo a praia, então você já vai ter garantido a sua localização, exceto, salvo casos choveu, chegando lá a coordenadora vai ter que mudar junto com vocês, é uma conversa sempre muito aberta. A coordenadora sempre conversa com vocês de todas as possíveis mudanças, tudo. Mas enfim, o local da cerimônia, a estrutura, então toda a equipe de apoio que a gente precisa para fazer acontecer, as cadeiras sempre até 32 pessoas,
Independentemente da coleção, se é a cortesia ou se é uma dos Colin Cowell, elas sempre vão ser montadas para ter 32 cadeiras. Ai, Bia, mas eu tenho 50 convidados. Se você quiser que os seus convidados fiquem todos sentados e que sigam o padrão da coleção, tem um custo extra da cadeira. Então, só para vocês terem essa ideia, não é um custo alto. Então, mesmo assim, muitos casais, eles optam por, vamos supor, são 32 cadeiras. Você tem 45 pessoas no seu casamento. Alguns ficam em pé, porque a cerimônia ela acaba sendo rápida, exceto a parte que você caminha, entrada de padrinhos, tal, a cerimônia em si, que o juiz de paz ou o ministro ele vai falar ali na hora, vai durar uns 20 a 30 minutos. Então, é relativamente rápido. Então, se quiser que alguns fiquem em pé, também não há um problema. A mesa, o buquê, o boutonnière, que seria o cravo do noivo, o bolo de casamento, para até 32 pessoas. Já adianto que esse é um bolo de uma camada, e a noiva brasileira, acho que todas, na verdade, né, gosta do bolo com muitas camadas. Então, esse é um opcional também, já para adiantando para vocês desses detalhezinhos que podem ser adicionados. O juiz de paz, ou o ministro, quando for alegar, simbólico, enfim. O vinho espumante, que seria a champanhe, né, para até 32 pessoas. E a reserva no restaurante para até 32 pessoas. Por quê? A Carla disse que os restaurantes não precisam de reserva. Nesse caso, a gente não pode correr o risco de todos saírem da cerimônia de casamento e ir até o italiano, por exemplo, e ficar um aqui e o outro ali. Não é justo. E não seria legal também. Então, a gente já providencia essa reserva, excepcionalmente quando se trata do casamento, para que todos fiquem juntos, para celebrar. O sistema de CD para cerimônia, então, é importantíssimo saber que, principalmente na cortesia, não vai ter uma música ao vivo, vai ser uma playlist que você pode combinar lá com a coordenadora para tocar. Se você quiser um solista, alguma coisa, daí tem diversas opções que a coordenadora ajuda vocês com esses opcionais. A wedding planner, o que é ótimo. Então, assim, é garantido que vocês terão alguém para ajudá-las com todos os detalhes. Ajudá-los, né? É que as noivas geralmente estão um pouco mais à frente, mas a gente tem notado muitos noivos participativos também. Então, sempre vai ter garantido a coordenadora de bodas, wedding planner, ou cerimonialista, como a gente tem mania de chamar aqui no Brasil. O que é isso? Você, o casal, a partir do momento que é assinado o contrato, é tudo muito amarradinho. Então, a partir do momento que é assinado o contrato, vai acontecer a cerimônia, ou o casal, ou um grupo, isso já entra lá para o escritório de casamento, entra o contrato lá, todo o histórico da noiva, e eles já associam alguma coordenadora para você. Então, você nunca vai ficar sem um auxílio. E essa coordenadora vai entrar em contato com vocês, geralmente com um mês antes. Dá para ver tudo com um mês antes. Nós somos hard rock, nós temos absolutamente tudo no hotel. Se vocês quiserem soltar fogos, colocar banda ao vivo, o que vocês quiserem a gente consegue fazer. E dá para fazer com um mês antes. A gente volta naquele tema do cronograma, né? Que a gente fica com muito receio, porque tá chegando a data, a gente não sabe o que vai acontecer. Ai, meu Deus, vou deixar para ver tudo com um mês antes? Dá. No dia que chega no hotel, vocês têm já pré-agendado uma reunião com essa coordenadora, vamos supor que seja a Maria Olga. Vocês vão lá se encontrar com a Maria no primeiro dia, para conversar com ela, para explicar absolutamente tudo. E no dia do casamento, ela vai acompanhar vocês. E ela não vai cuidar de 5 cerimônias junto com a sexta e a de vocês na mesma data. Ai, peraí, deixa eu... Tá, calma, vai fazendo a cerimônia aí, ela vai sair correndo para ver uma outra noiva. Não. Então, isso que é mágico, que é legal. Vocês têm todo um suporte. Ah, mas que idioma que elas falam? Elas são nativas, né? Então, ou do México, ou da República Dominicana, espanhol ou inglês fluentemente. Mas como os casamentos dos brasileiros têm crescido demais, então elas têm se esforçado muito para falar um portunhol. E elas vão evoluindo e são super solistas para ajudá-las também com essas questões dos mais detalhes. Elas já entendem como que a gente fala certas coisas, essas questões de bem casado, tal, apesar que bem casado não tem, tá? Mas elas já entendem todos esses macetes que a gente utiliza aqui de casamento. E ali naquele canto seria o que aquelas coleções do Colin Cowell entende diferente. Então, algumas já têm
um pacote de fotografia. Então, ok, eu estou gastando, estou investindo numa coleção do Colin Cowie, que não é a cortesia, mas ela já tem algumas inclusões. Que aí pode ser um pacote de fotografia, você pode já ter um solista para sua cerimônia, que pode ser uma flauta, um sax, um violino, daí de acordo com a coleção que você escolheu, né? Você tem os fogos depois da cerimônia, em Cancún e Riviera Maya, a gente solta os pombinhos lá em Vallarta, e a bolinha de sabão em Punta Cana. A gente tem até um simulador de bolinha de sabão aqui, que depois quiser brincar. E as mesas, que eu mostrei as fotos para vocês, seriam esses de $300, elas são completas. Então já tem todo o serviço de mesa, as taças, tudo, então é super bem completinho. Só recapitulando então o processo, mas como eu começo? De onde saiu a ideia, com quem eu falo? Uma coisa eu garanto para vocês, a Gerlane, ela tira super de letra essa parte, ela vai dar uma orientação super legal para vocês, mas só para poder antecipar um pouquinho o processo, ela sempre vai fazer um filtro com vocês para ver opções de datas, porque assim, você sabe que você vai viajar do dia 10 ao dia 16 de abril de 2017, mas você quer fazer a sua cerimônia no dia 13. Mas quais opções vocês nos dão? 13 e 14, eu tenho preferência por 16 horas. Então vai ter esse filtro inicialmente, ela precisa fazer isso. Esse formulário, que é o que vocês, eu vi que eu acho que a Gerlane mostrou para alguns, é o que tem que preencher com as opções. Se você tem convidados, já incluir lá a média de convidados que você pretende receber lá no hotel. A Gerlane encaminha isso pra gente, isso passa por mim, passa pela Carla, passa pela equipe de casamentos lá do hotel. A gente analisa tudo. A gente nunca vai confirmar um casamento no dia 15 de abril às 5 horas da tarde se não tem disponibilidade, se não tem como, se já tem alguém confirmado. Então é tudo muito bem coordenadinho. Aquela questão que eu comentei com vocês da cerimonialista, que vai entrar em contato com vocês. Então, eu sei que é muito difícil segurar aquela ansiedade até a data da cerimônia. Um mês antes, então, já está todo mundo louco. Mas confiem, o hotel tem toda uma estrutura super legal para atender as noivas. Se preocupem, e vocês são luxuosas. Vocês já têm uma pessoa lá em Cancún, lá em Punta Cana, cuidando de absolutamente tudo para vocês. Vocês não têm estresse absolutamente nenhum. Todo aquele estresse de você fazer todo aquele acompanhamento, não tem. Eu sou chique, vou casar lá em Punta Cana. Detalhe importantíssimo, que isso a gente tem que comentar. Quando manda aquele formulário para a Gerlane, pedindo as datas, tal, a partir do momento que confirmou o dia 15 de abril às 5 horas da tarde, é cobrado um depósito. Por quê? Antigamente as pessoas costumavam agendar, principalmente aquela coleção cortesia, e não ir. Daí ia fazer um nato com golfinhos, ia fazer qualquer outra coisa, às vezes já brigava com o noivo por ali mesmo e já desistia. Não tinha aquela firmeza de que vai acontecer, eu vou casar, tal. Então, qual que é o procedimento atual? Eu vou explicar bem explicadinho isso para vocês. Mandou o formulário, confirmou a data, o horário. A Gerlane vai pedir para vocês uma autorização, que nem isso vai direto para o hotel. Vocês vão ver que até quando faz a cobrança vai aparecer como razão social do hotel. Então, vai fazer uma cobrança. Isso é para garantir. Eu vou te garantir, como se eu estivesse firmando aquele contrato. Vai ter um contrato, inclusive, tudo bonitinho. $200 se você quiser casar até as 2 horas da tarde, e 300 se você for após esse horário. Cá entre nós, vai ser 300, porque todas vão querer casar 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, que é uma temperatura até mais agradável e tal. É isso. Qual que é a estrutura disso? Quando vocês chegarem lá no hotel, isso vai estar na conta do quarto. Então vocês não vão perder. E eu garanto para vocês, inclusive se tiver alguém nos assistindo, ou alguém aqui que queira fazer uma cerimônia só para o casal, que é super viável, lá aquela opção que eu mostrei para vocês, só você e o seu noivo. Você vai querer fazer uma foto bonita, não com o seu celular e tal. Um pacote de fotos você já pode reservar com esse FII, ou então se você está reservando uma coleção lá do Colin Cowie, você já pode, na hora de for pagar lá a coleção, você já pode descontar esses $300, daí vamos supor que seja uma maior de 3 mil, você já desconta o crédito, então vai quase ficar irrisório lá aquele saldo no final.
O mais importante que eu queria que vocês entendessem é que isso é um procedimento super normal e é uma forma que a gente tem muitas solicitações de casamento e é uma forma da gente criar uma firmeza e criar um compromisso com vocês de que isso vai acontecer e tá tudo certinho, tem um contrato, é tudo bonitinho. Isso realmente tem que acontecer e a Gerlane sempre orienta vocês direitinho de quais são os procedimentos. Agora a parte legal. Um daqueles mistérios que a gente nunca entende de qual que é a minha vantagem de levar um grupo, ou de levar meus convidados, de levar meus amigos, tal. Quais são as vantagens? É aí que eu vou explicar um pouquinho para vocês. O hotel, quando você reserva só o casal, você vai ter aquele pacote básico, como eu mencionei e tal, mas se você começa a levar os seus amigos, o pessoal empolga, por isso que é legal fazer aquela antecedência e tal. O hotel, um mês antes, ele consegue te ajudar. Mas para nós brasileiros, o ideal é a gente começar a planejar com um aninho de antecedência, mais porque assim, a gente está pensando nos nossos amigos, nos nossos familiares. Então todos também têm que se programar com aquela questão de pagamento, por aí vai. Mas quais seriam os benefícios? Primeiro, o que nós consideramos grupo de casamento? 10 quartos, mínimo 3 noites cada um. E aí a gente já configura um contratinho, tudo armadinho, como um grupo. Aí, a gente lá na frente, vamos supor, já passou 8 meses desde quando a gente começou a negociar isso, tal, com a Gerlane. Todo mundo já pagou, já deu tudo que deu, tudo certinho. A gente vai começar a somar o número de noites do seu grupo. Isso é um pouco técnico, eu vou explicar para vocês. Pode ser que fique um pouco nebuloso, mas a gente vai estar aqui depois para explicar, tal, a gente vai dar exemplo também. Então a gente vai somar o número de noites. De acordo com esse número de noites que a gente vai calcular os benefícios. Primeiro benefício super legal. Noites grátis. Então aí a gente já começa a pensar em eu ganho um super benefício quanto mais pessoas eu levar para o meu casamento. Então assim, óbvio, vai ter aquela... Todos vão se encantar, porque vai ser o hard rock e tal. Mas é importante, no momento, muitas noivas, elas criam aquele save the date, para mandar já para os convidados e tal. E é muito importante, gente, quando colocar o save the date, já colocar a orientação de onde eles têm que fazer o procedimento da reserva. Porque quando a Gerlane for pedir isso para a Gerlane, quando for pedir isso para a gente, isso vai entrar lá para a gente no hotel, e as reservas têm que entrar pelo mesmo canal, para que tudo entre pelo contrato de grupo. São questões técnicas, mas para que a gente possa garantir que tudo esteja alinhadinho. Os seus convidados, a recepção, absolutamente tudo. Exemplo de noites grátis. Às vezes fica um pouco confuso entender, mas só para vocês terem uma ideia. Vocês ganham uma noite grátis por cada 10 quartos pagos por noite. O que isso significa na prática? Qual que é o mínimo para se ter um grupo? 10 quartos, mínimo 3 noites. Aqui você já tem 10 quartos pagos, 10 quartos pagos, 10 quartos pagos. Isso são 3 noites. Então, o básico do básico, a gente já consegue aplicar esse benefício das noites grátis. Por isso que eu falo, qual que é o real benefício de casar fora? Os noivos, gente, o que a gente gasta para fazer um casamento aqui no Brasil, às vezes vocês já têm até aquele dinheiro guardado, aquele planejamento todo de um tempo e tal, é um investimento, porque você já está com aquele dinheiro. Então, assim, vocês economizariam muito mais, vai ser uma coisa super marcante, todos vão amar, e é uma viagem, não é uma determinada quantia gasta em 4 horas. A gente sempre tem que levar isso. É óbvio que a gente não está entrando no mérito de sonhos, assim como tem a noiva que sonha em casar fora, tem a que sonha em fazer a festa aqui, né? Então tem o benefício das noites grátis. O upgrade de quarto, tudo bem, é um benefício também, mas ele é bem mais específico porque você tem que reservar os 25 apartamentos ou mais, aí seriam uns 50 convidados, mais ou menos, mas a gente aplica também. Tá bom. Os eventos privados, que aí também é uma das coisas legais que talvez eu demore um pouco mais para conversar com vocês. Lembra que eu falei que quando lá pra frente tá todo mundo pago, bonitinho, vai acontecer, você tá só aguardando a cerimonialista, a coordenadora de casamento lá do hotel entrar em contato com você para você arrematar os detalhes. A gente vai somar
todas as noites do seu grupo para poder aplicar a questão dos eventos. O que seria o evento? Ah, Bia, mas e aí? Meu jantar, tudo bem, eu entendi que tem lá o dia do casamento, a coleção e tal, mas e o meu coquetel? E o meu jantar? Onde que entra isso? O hotel é all inclusive, mas como a Carla disse, todos esses serviços que envolvem casamentos, eles são à parte. Então você tem custos. Eu vou dar um exemplo para vocês, mas esses preços eles sempre podem sofrer alterações. Você tem um coquetel, por exemplo, de 1 hora, de 10 a 20 pessoas, tem um custo de $400. De 1 hora, gente. E é assim, 59 minutos, tá quase sumindo o evento. É bem rápido, eles são pontualidade britânica, mexicana. Então, se você for pensar, você tem um grupo grande, daí já adiciona esse custo aqui, adiciona um custo de jantar ali, você já abate daqui. Então, qual que é o real benefício de ter aquele save the date, de ter alguém específico cuidando da sua reserva? Vou dar um exemplo para vocês. Acontece muito dos seus amigos, às vezes eles quererem criar outras opções, ou enfim, já tem um agente de viagem que está fidelizado, alguma coisa. A gente entende, mas o momento é de vocês. A situação aqui é o casamento de vocês, é um evento. Por isso que a gente sempre bate na tecla, porque como que eu vou confirmar os benefícios desse contrato que a gente assinou se as outras pessoas não fazem parte do grupo de vocês? Então lembre que vocês são as estrelas do projeto, Casamento Destination Wedding. Vou dar um exemplo. Se você tem de 50 a 80 noites, por exemplo, confirmadas no final, você já ganha esses 2 eventos privados de 3 horas. Pode ser coquetel ou pode ser jantar. Muitas fazem um coquetel antes, tipo boas-vindas, e depois o jantar no dia do casamento, a recepção após o casamento. Isso aqui na prática, se a gente for ver número de noites, seriam 10 quartos, 5 noites cada um. É simples se a gente for pensar em grupo, né? Então é super viável. Esse evento, lembra que eu falei, guardem a informação da mesa do Colin Cowie que custa aqueles $300? Se você não quiser aquela mesa, vou mudar, se você quiser aquela mesa, nossa, eu adorei a mesa da Rocker Chic. Você pode, esses $300 é a decoração, porque o jantar você está ganhando aqui, ou você teria que pagar a parte. Mas como tem esses benefícios do grupo, você já está ganhando. Ah, Bia, mas eu não quero a mesa da coleção. Você vai ter uma mesa standard, a gente tem esse benefício também, assim como a coleção simbólica gratuita, a gente tem a mesa. É uma mesa simples, é a standard que a gente chama, mas você pode adicionar um arranjo, alguma coisa adicional. Gente, é super simples. E por que a coordenadora entra em contato com vocês só um mês antes? Porque é lá que ela vai ter essa informação. Então, muito provavelmente, vocês só vão fechar, arrematar o grupo de vocês, dos seus convidados, dos seus amigos, lá pra frente. Então, aí que a gente vem lá atrás, naquela questão que eu comentei, do cronograma do Destination Wedding, que a gente fica um pouco amarrado nessas questões, mas tudo super organizado, tá? Então, não fiquem com esse receio. Terminei um pouco de informações específicas de benefícios. Eu queria só colocar vocês na prática no hotel agora, mostrar alguns detalhes das localizações que a gente faz a cerimônia. Isso aqui é no hotel de Cancún. O hotel de Cancún, ele é como se fosse um U. A gente tem a praia e a cerimônia vai acontecer aqui do lado direito. Fica exatamente assim, que essa foto não tá legal porque o dia não colaborou muito, mas vocês notam que é a cerimônia gratuita, a de 32 lugares. Ali você tá vendo a montagem. Aqui, na verdade, no dia a dia tem as cadeiras, tá, gente? As espreguiçadeiras e tal. Aí tem aquela questão, Bia, eu quero fazer o meu jantar, onde que eu vou fazer meu jantar? Aqui é um exemplo de espaços onde você consegue colocar aquelas mesas, fazer o seu evento privado, que pode ser o coquetel. Lá em Cancún tem essa terraça, naquela foto parece menor, mas aqui fica em detalhe melhor. Que você tem esse espaço entre a piscina e a praia, que ali você consegue colocar o seu evento. Você tem uma terraça muito bonita, porque lá no hotel de Cancún, todos os apartamentos são vista à água. Alguns vista para a lagoa de Cancún e outros vista para o mar. O pôr do sol está na lagoa. Então, ali tem uma terraça super linda que você pode fazer a sua recepção também. Lembrando que assim, se o seu evento tem, supondo, 25 pessoas, a terraça ela comporta 100 pessoas, então a gente não vai fazer o evento ali. A coordenadora sempre vai orientar vocês nesse caso, porque não fica legal. Você pegar um espaço super grande para colocar 25 pessoas. Então é super sempre bem conversado.
E a gente tem os salões, então o hotel é um hotel que tem a parte corporativa, então a gente tem os salões, dá para fazer uma decoração super legal, dá para caprichar bastante. Então se você quiser colocar o seu evento no espaço fechado, é possível também. Em Punta Cana, a extensão de praia de Punta Cana é super grande, então o espaço onde eles colocam a cerimônia, ela nunca vai ser privativa a praia, porque é proibido por lei, a praia é pública. Mas aqui ela fica num canto mais especial, então, como a extensão é muito grande, então você tem muitas espreguiçadeiras mais pro lado e tal, então é bem tranquilo, fica mais ou menos desse jeitinho. Você tem esses gazebinhos, essas terraças, o hotel de Punta Cana, como a Carla disse, Riviera Maya, como são hotéis muito grandes, então a gente tem muito espaço para fazer evento. Aqui ele colocou aquela coleção Elegante Ivory dentro de um gazebo, aí entra aquele negócio, Bia, e aí? Se eu sei que vai chover no meu casamento. A coordenadora faz quase um acompanhamento minuto a minuto de como está a previsão. Então ela já vai conseguir te transferir para um espaço que esteja fechado. Aqui seria uma opção, por exemplo, de um gazebo. Daí você quer fazer sua recepção. A gente tem essas diversas terraças no hotel, que fica um visual super bonito. E o céu é limite para decoração, gente. O que vocês quiserem, as coordenadoras têm calhamaços e calhamaços de opções de tecidos, de opções de cobre-cadeira, de decoração, de banda, audiovisual. Então tudo isso pode ser coordenado com ela também. Os salões, a produção é super legal quando você opta por fazer dentro do salão. E Riviera Maya. Como eu comentei, o Riviera Maya também é um outro local, fica ali 1 hora de distância de Cancún, onde a gente tem muita opção para fazer casamento, porque as praias formam como se fossem baías. Então, você às vezes tem 5 casamentos acontecendo, só que como cada um está numa baía, ninguém interfere em ninguém, dá tudo certo. Às vezes eles te colocam numa área de praia menor, porque a sua cerimônia é menor, deixar aquela outra reservada para quando o grupo é maior. E na Riviera Maya o visual é lindo, porque você tem esses corais lá no fundo, formam como se fossem piscinas naturais. E espaço para evento. Nossa, eu quero colocar meu coquetel aí. Tá vendo que ali está escrito 100 pax? Isso na nossa linguagem seria 100 pessoas. Então, se você tem um grupo, tudo catalogado, gente. Então, você tem um grupo de 100 pessoas, aqui já é um lugar que você pode colocar o seu evento, por exemplo. Você tem essas áreas, vocês podem ver aqui, né, que essa aqui, como se fosse uma ilha, que você pode fazer aqui, ali, que é uma coisa super intimista, gostosa. Tem muita opção, tem muita opção. A Jordânia tem como conseguir isso, mas como se fosse uma prévia, né? E Vallarta, que é um destino super bonito lá no Pacífico Mexicano, que também tem bastante espaço para fazer a cerimônia. Tem os salões, tem bastante coisa. Bem, da minha parte eu terminei. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, principalmente com as dúvidas principais, da viabilidade do evento. Que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição também. Jordânia. Continua aqui que a gente vai precisar de vocês. Nós temos algumas perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Nós já pegamos aqui e de alguns que estão aqui presentes. A gente vai responder. Caso vocês tenham alguma dúvida, esse é o momento agora de vocês nos perguntarem que a gente vai responder. Ok? Bom, a gente vai esclarecer algumas perguntas que chegaram agora, né? Acho que é interessante para todo mundo. Como eu faço para saber o valor da diária do hotel? CAIS Turismo. A CAIS tem toda a informação do valor do pacote, enfim, tudo que vocês precisam saber. Então, informações com a Gerlane, com o Cassius, com a equipe da CAIS Turismo, eles são super rápidos, eles são realmente já preparados para dar essa informação para vocês. Eles têm um blog e um site já para vocês poderem mandar informação, pedir o que vocês precisam por e-mail para eles. O site é emluademel.com. Então lá tem uma solicitação de cotação e a gente costuma responder até 24 horas. Então é bem rápido na resposta. É necessário, quando colocar, se tem convidados, você é somente o casal e criança, porque normalmente coloca criança e a gente precisa da idade. Então, já foi falado aqui que até 17 anos é considerado. Só que criança de 0 a 3 não paga no hotel. A partir de 3 anos, até 17 tem uma tarifa diferenciada. Normalmente, para vocês terem uma ideia, quem tem até 17 anos, a tarifa sai em torno de $300, 5 diárias. Queria fazer uma observação interessante também para
para as pessoas que estão online. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, que estão prestigiando o evento online, tem um botão aí que vocês vão clicar e vai gerar uma cotação automática. Eu não garanto que a gente vai conseguir responder isso em 24 horas, em virtude do evento estar tendo bastantes pessoas nos assistindo. Mas, por favor, nós vamos ser o mais breves possíveis para poder responder as cotações de vocês. A todos que estão nos assistindo, quer aqui, quer online, quanto mais esclarecimentos, quanto mais detalhes vocês colocarem nas cotações, mais fácil para nós fazer um critério de filtro para poder oferecer exatamente o que vocês querem. Porque às vezes a gente fica um pouco perdido em função de não saber exatamente o que vocês querem. Tá bem? Então, obrigado. Continuando. Posso acrescentar decoração no pacote free para deixar menos igual dos outros casamentos? Ou seja, fazer uma coisa mais personalizada. Pode sim, tá? Pode pegar a coleção cortesia, como a Beatriz falou, e tanto a gente tem toda a parte de decoração lá no hotel para fazer realmente o que vocês quiserem, como os noivos também podem levar. A gente acha mais complicado a logística de levar por conta do transporte e tudo mais, mas se de repente a pessoa achar que ela realmente quer fazer tudo muito personalizado e quer levar, não tem problema. O que nós sempre aconselhamos é que isso seja já informado para a coordenadora de casamento com antecedência, até para ela poder ajustar o que vocês vão levar com o que é necessário, para não sobrar ou faltar na hora que está lá, porque nós estamos em outro país e não tem como, esqueci isso, eu tenho que buscar lá em casa e volto daqui a pouquinho, né? Já não dá para a gente correr atrás de situações assim. Quando é contratado alguma coisa diretamente com a gente, aí sim dá para fazer muitas coisas extras em cima da hora, vamos colocar, porque a nossa equipe de audiovisual e decoração fica dentro do hotel, tá? É um fornecedor nosso, ele fica dentro dos hotéis, então é muito fácil a gente conseguir todo o material que é solicitado. Qual a documentação para o casamento simbólico? Na verdade, a gente não pede documentação nenhuma, tá? A gente só precisa que seja preenchido um formulário que a Cais Turismo tem para passar para vocês, já está nas mesas. E vocês solicitam para a gente o casamento através desse formulário. A gente não pede absolutamente nenhuma documentação para isso. Exato. Isso é cobrado só para confirmação da cerimônia, $300, que é um depósito calção que é feito diretamente no cartão de crédito de vocês. E esse valor ele se reverte em crédito para usar em serviços. Então não é estornado no cartão de crédito. E sim, vocês podem pagar esses serviços adicionais, por exemplo, as fotos, o vídeo, uma decoração extra, o dia da noiva lá no salão de beleza, ou mesmo aqueles 20% do Resort Credit, se vocês usaram no spa, vocês podem abater desses $300 que vocês ficam com ele de crédito no apartamento, tá? Espera só um pouquinho, que senão a pessoa do online não escuta. Faz para mim, por favor, no papel, e aí eu respondo já para todo mundo responder. Qual o tempo mínimo para pagar esses $300 antes do casamento? Quando a gente solicita a reserva, o departamento de bodas já vai enviar a confirmação para a Gerlane, aliás, a disponibilidade para a Gerlane ou para o Cássius, informando a data e o horário que tem disponível. A partir do momento que vocês aceitam, eles normalmente deixam um prazo de uns 10 dias para vocês já efetuarem esse depósito, esse pagamento dos $300. E aí sim vem o contrato já com a confirmação oficial da data da cerimônia que vocês escolheram, né? Qual é a coleção e o horário que vocês já têm confirmado. Então é feito um contrato para isso. Quando pede, é porque as noivas daqui, a gente gosta do pôr do sol. Então 17 horas, 16 às 7 são os horários mais concorridos. Eu tenho uma noiva que fechou, e o único horário para ela era meio-dia, porque eles já tinham fechado tudo. Então nós não tínhamos mais o que fazer, porque esses últimos horários são os mais concorridos. Noiva americana, canadense, europeia, ela casa mais cedo. Então isso não é um problema. Mas nós brasileiras aqui não gostamos desse casamento meio-dia naquele sol quente. A gente quer casar e pegar o pôr do sol. Então é garantir esse horário e a data. E não necessariamente você já tem que fechar tudo a partir de 6. Você está garantindo sua data, horário, e nós vamos orientar vocês como é que vocês vão trabalhar com seus convidados a partir desse pagamento. Bom, a outra pergunta já é uma 2 em 1, então qual é a documentação para casamento civil e se ele é muito burocrático? Sim.
estamos fazendo O que a gente apresentou para vocês são cerimônias simbólicas. Todas essas a gente pode fazer oficiais também, então pode ser feito o casamento civil, só que a gente está falando de um outro país. Então, se aqui a gente tem que pegar toda a documentação, correr atrás de tudo, e já requer um pouquinho de paciência, imagina quando a gente está falando que tem que mandar isso para o exterior. Então, o custo disso é $650, a partir de 650, pode variar um pouquinho, mas a média é essa. E realmente é burocrática, tá? Por exemplo, o México, ele exige até exame de sangue. Então, a gente já está falando realmente de uma documentação um pouquinho mais delicada. A nossa sugestão é casar aqui no civil e fazer o simbólico lá, para vocês não terem essa dor de cabeça com a documentação para enviar para um outro país, tá? Qual é a melhor época do ano para casar no Caribe? Praticamente o ano inteiro. O Caribe é calor o ano todo. A gente tem o México, no caso, né? A gente está no hemisfério norte, então realmente os meses de janeiro, principalmente, e fevereiro, é um clima um pouco mais ameno, né? A gente tem um clima mais fresco. O resto do ano a gente já tem um clima praticamente calor o ano todo. Chuva, setembro, outubro, mais ou menos, né? Nessa época. Mas hoje em dia o clima é meio, né, ingrato, a gente não pode garantir muito quando chove e quando não chove. Mas mais ou menos funciona desse jeito, tá? Então, de qualquer forma, a gente sempre fala que o Caribe é um destino que a gente pode casar o ano todo, que sempre vai ser um clima agradável. Época para evitar, de repente, época que seja mais probabilidade de ter chuva, né? Mas também, de novo, né, como a gente fala, a gente não pode garantir se naquela semana que vocês estão escolhendo vai chover ou não. Aí outra pergunta aqui, só terminando, se tem uma época mais econômica. Em termos de tarifa, o período que a gente oferece no hotel mais econômico são os meses de setembro e outubro, tá? São os 2 meses que a nossa tarifa é a mais baixa no tarifário. Tudo vai depender também do valor do aéreo, porque muitas vezes o hotel fica um pouco mais em conta e às vezes o aéreo fica mais caro, então acaba que parece que o preço é o mesmo o ano inteiro. Então a gente tem realmente os meses de temporada alta, né? O meio do ano, temporada de janeiro, são um pouquinho mais caros, mas setembro e outubro para a hotelaria são os 2 meses mais em conta para vocês pensarem. Os valores dos hotéis, Punta Cana e Cancún, a gente tem o mesmo preço e Viera Maia é um pouquinho mais barato. Mas assim, é praticamente tudo igual na hora que a gente... não tem muita diferença no final das contas, tá? Vinhos espumantes estão incluídos no All Inclusive? Sim, tá? À vontade também. A gente não trabalha com vinho da casa, a gente trabalha realmente com as garrafas de vinho. Então tem vinho tinto, vinho branco, vinho seco, ou seja, vários tipos de vinho. Todos eles estão disponíveis nos bares, nos restaurantes, à vontade. Há opções de pacotes de vinho mais premium? Sim, temos uma carta de vinhos premium, que são rótulos mais, né, top no caso, e também nesse caso essa carta é possível adquirir com Resort Credit. Então a pessoa também pode pegar um vinho com o crédito e usar com esse resort. No caso, a gente também, dentro do Resort Credit, a gente tem um serviço também que se chama Takeaway. Vocês podem pegar uma garrafa de vinho, por exemplo, e não consumir lá no hotel, trazer ela para o Brasil para consumir aqui depois, para comemorar um mês de casado, né? Então vocês viram que tem aquele vinho, mas o hotel tem tanta coisa boa que vocês não precisam estar consumindo vinho lá no hotel. O que tem lá atende super bem. Então vocês podem ter essa opção de pegar um vinho com o Resort Credit dessa carta Premium e trazer ele para consumir aqui no Brasil, tá? Animal de estimação, infelizmente não aceitamos, tá? Não é um hotel pet friendly. Então, eu também sou cachorreira, tenho meu Alzinho em casa. Quando eu vou lá pro hotel, eu tenho que deixar ele no hotelzinho aqui, lá em São Paulo, no caso. Então, infelizmente, não aceitamos. Aceita doces brasileiros, tipo brigadeiro? Boa pergunta. Aceitamos sim, mas aí também é uma outra questão de aduana, tá? A gente já teve casos que a noiva quis levar um monte de bem casado e a alfândega prendeu metade das caixas, porque
Enfim, alfândega é alfândega, né? A gente já levou até caixa de bis, eles abriram falando que não conheciam, precisavam experimentar se era chocolate mesmo. Então depende muito na hora que vai passar, como é que tá. É uma coisa que foge um pouquinho da nossa alçada. Mas também isso é uma coisa que vocês podem checar com a coordenadora, quem quiser levar doces daqui. E ele sempre tem contato mais próximo com o pessoal lá da aduana, da alfândega, e perguntar, né, falar, olha, eu quero levar brigadeiro, qual é a quantidade que eu posso entrar, né, que a gente não vai ter problema, como que eu tenho que fazer a embalagem para o transporte, para ela tentar dar essas dicas para vocês, para ninguém ter problema de confiscarem brigadeiro lá na alfândega, tá? Porque o pessoal do México, principalmente, eles gostam muito de coisas aqui do Brasil. Né, Melissa? O restaurante do jantar do casamento é fechado? Entendo que, assim, se ela quer saber se é privatizado, né? Não, porque, assim, a gente tem um restaurante aberto para todo o hotel. Então, o que a gente faz é, nesse caso do casamento, reservar a mesa para todos os convidados no dia do casamento. Vocês podem, sim, escolher qual é o restaurante de especialidades que vocês querem no jantar, mas ele não pode ser fechado. Agora, quando a gente está falando de grupo de casamento, lembre-se que nós temos os eventos já incluídos quando é a partir de 10 quartos. Então, nesse caso, normalmente os noivos já não fazem o jantar no restaurante, e aí eles já fazem esse jantar num evento privado, e aí sim é privado, já não tem problema de ter outras pessoas na festa naquele momento. Então, só se for menos de 10 quartos, que realmente vão utilizar o restaurante, aí a gente reserva, mas não fecha só para o grupo do casamento. Como funciona a lua de mel cortesia que está incluída no pacote de casamento? Quais os custos extras? Qualquer uma dessas coleções de casamento, a gente já inclui o pacote de lua de mel para os noivos, né, automático. O nosso pacote cortesia, com amor, ele já vai incluir um jantar romântico, um café da manhã no quarto, um mini bolo, um vinho espumante e uma jacuzzi experience, ou seja, eles fazem uma decoração na jacuzzi. O bolo e o champanhe, eles já estão incluídos no momento da cerimônia, que o champanhe, assim que termina a cerimônia, eles já servem, né, para a celebração, e o bolo que está incluído, no caso, no jantar. Aí, para o apartamento, no caso, o pacote vai ficar com o café da manhã no apartamento, a jacuzzi experience e o jantar romântico. Isso daí vocês agendam serviços lá no hotel com a coordenadora de bodas, para ela saber que horário que vocês querem tomar o café da manhã no quarto, o que cada um prefere comer, né? Que dia, tudo direitinho, mas ele já é incluído e não tem custo nenhum para esse pacote de lua de mel. O que do casamento pode ser pago com um Resort Credit? Acréscimos da coleção cortesia poderão ser pagos com um crédito. Bom, o Resort Credit, como eu falei para vocês lá na apresentação, a gente oferece para serviços regulares. Então, serviços do casamento a gente não paga com Resort Credit, é pago à parte, ou seja, fotos, vídeo, decoração adicional, dia da noiva no salão de beleza, qualquer coisa que seja voltada para o casamento. Eu quero fazer minha maquiagem e meu penteado, é pago à parte, tá? O Resort Credit, ele inclui o quê? Manicure, pedicure, corte de cabelo, uma escova, mas não o penteado. Então isso é pago separado, porque isso eles consideram que é para o evento, tá? O spa sim pode ser usado com crédito, que eu já tinha falado. E acréscimos da coleção cortesia poderão ser pagos com crédito. Aí... Sim. O que a Bia explicou já. A partir da coleção de $3.000 é aceito o crédito para pagar de forma integral. Então a pessoa pode pegar $1.500 numa hospedagem que ela tenha e descontar dos 3.000. Então ela só vai pagar a diferença da coleção naquele momento. O que pode ser considerado um lugar de difícil acesso para incidência de custos adicionais para o transporte dos convidados? Eu não entendi muito bem quem fez isso. Você quer saber difícil acesso para chegar? É porque no contrato está lá custos adicionais. Aí fala que se o lugar for de difícil acesso, para levar os convidados até o local do casamento, vai ser aplicada uma taxa para levar e outra taxa para levar até a habitação, de novo, né? Na verdade,
não é para os convidados essa questão. Existe um custo adicional para eventos que são pé na areia, tá? Não estou dizendo a coleção de casamento, a coleção pode ser na praia, porque isso é um dos locais que a gente realiza. Mas o evento privado, por exemplo, eu quero o meu coquetel na praia. Todos os eventos que são pé na areia, a gente cobra uma taxa adicional de $6, no caso de coquetel, e $12 por pessoa para o jantar, tá? Isso por quê? Por conta do deslocamento das coisas e da montagem por ser na areia. Então, essa taxa ela só é cobrada quando for evento pé na areia ou quando for em alguma terraça que a gente tenha no hotel que não tenha elevador. Então, o staff vai ter que subir as coisas pela escada, então é difícil acesso por conta disso, tá? Mas aí a gente tem inúmeros lugares que não tem custo nenhum, então você pode optar por um lugar que não tenha custo para não ter que pagar esse adicional, tá? Inclusive, por exemplo, o coquetel. Muita gente fala, eu quero fazer um coquetel na praia. É legal fazer na praia, só que ele pode acarretar esse custo da montagem na praia, né? na areia. A gente tem várias terraças que ficam exatamente grudadas à areia. E aí a pessoa não tem que se preocupar de não poder ir de sapato, a mulher pode ir com salto alto, ela pode ir, né, com um jeito, não vai precisar pisar na areia. E tem a questão toda que a gente está falando de areia, dependendo da hora, tem vento, né? Então tem gente que também fica um pouco incomodada, mulher principalmente, a gente não gosta que o cabelo fica voando, depois as fotos. Então assim, tem toda essa questão, né? A gente acha tudo é lindo na nossa cabeça, mas operacionalmente a gente tem que lembrar desses poréns, porque a gente está realmente ao ar livre. Aquela área que tem o deck de madeira, tá incluso nisso? Então, qual área e qual hotel? Não, lá no Red Rock, em Butacano, tá. é aquela área que é mais afastada, salvo engano, ele fica mais distante, tem um deck de madeira, que você não vai pisar na areia, né, a noiva, pode ir de sandália, mas ela está inclusa nesse local de difícil acesso? Não, eu acredito que ela não tem custo adicional, mas aí a gente teria que ver só certinho qual que é essa área que você está falando para eu poder responder 100% com certeza, tá? Mas normalmente, pelo que a gente sabe, esses gazebos que a gente tem, essas terraças assim, não tem custo, tá? Mas aí depois pode pedir para a Gelane. Vocês vão estar indo lá para o hotel para conhecer, né? Amanhã. Então, a própria pessoa lá, a coordenadora que vai te atender, ela já vai esclarecer tudo isso. Deixa eu falar uma coisa que é importante. Esse ano, a Hard Rock está oferecendo o benefício de quem fecha 3 diárias de você estar indo ao hotel. Inclusive, a Patrícia é a primeira noiva contemplada desse ano. Porque ano passado as noivas não tinham esse benefício. Então eu achei muito importante, porque muitas das dúvidas que vocês estão agora, nessa visita ao hotel, vocês terão all inclusive e tudo, e essa diária é cobrada apenas $10 por dia, que é para gorjeta, né? Sairá por $60, que nós mesmos agendando para vocês. E a Patrícia vai me falar qual foi a experiência dela. E sobre essas dúvidas que ela está falando de acesso à praia, tudo isso, ir até o hotel é muito importante. E agora, quem está fechando a partir de agora terá esse benefício. Pode estar indo 1 ano antes, pode estar indo 3 meses antes, vai depender da data que vocês vão escolher e me solicitar para vir a autorização do hotel. O mais importante também ressaltar é que vocês estarão também diretamente em contato com a sua coordenadora de bodas, ou seja, vocês estarão em loco vendo todas essas coleções que foram apresentadas, porque todos os dias, rigorosamente, nós temos aí casamento sendo realizado no Hard Rock, em vários horários. Então, naturalmente que vários estilos de coleções serão exibidas, naturalmente vocês poderão, enfim, fazer a modificação, fazer as consultas daquilo que se pode ou não adequar, adaptar, né, ao estilo do casamento de vocês. Então é muito importante este tipo de benefício que foi oferecido agora pelo Hard Rock, em parceria conosco, por sermos certificados do hotel. Vamos lá, para acabar as perguntas. A pergunta online é se todos os noivos que fecharem terão esse benefício. Qual benefício? Das 3 noites. Sim. Grupo de casamento. Grupos de casamento com contrato assinado tem esse benefício, com certeza, sem problema nenhum. Aí é só pedir a visita de inspeção para a Cais Turismo que eles agendam para vocês. Quem não estiver hospedado no hotel, como participar da jantar?
Essa questão, quem não está hospedado, a gente fala que é um pouquinho delicado, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a pessoa que ela não está hospedada com a gente, ela não está incluída dentro do número de apartamentos que vocês têm para ganhar os benefícios. Então, ou seja, dá para ir no casamento até 20% do número dos convidados de vocês para assistir essa cerimônia. Então, ou seja, que estejam em outros hotéis, né? Então, não é aberto para todos. Não dá para falar, só o casal vai ficar no hotel e o resto vai ficar tudo espalhado para outros hotéis. Não dá. Então, 20% da sua lista de convidados é permitido, pagando um day pass, tá? Que é um day use, no caso, $103 por pessoa a diária e $51 a criança. Só que esse day pass ele é válido até umas 10 horas da noite. Então, dependendo do evento privado que vocês façam, os convidados não podem participar até o final. Então, né, às vezes a pessoa quer fazer um jantar, esticar para balada, alguma coisa assim, já fica um pouco complicado. Então, o interessante até para vocês é que todos estejam no mesmo hotel, todos estejam juntos para poderem aproveitar todos os benefícios e vocês, noivos, ganharem todos esses eventos que a gente oferece como benefícios de grupo. Depois que fechar o pacote, pode-se fazer a adesão no contrato. É isso? Quem que é? O Ani? Depois que fechar o pacote... Eu estou perguntando se faz o pacote, fecha. Inclusive com os convidados. Depois surgem mais convidados. Sim, aí pode fazer um adendo. A única coisa é que a gente fica sujeito à disponibilidade. Então, às vezes, o que pode acontecer é na categoria que você fechou, por exemplo, eu tenho 20 apartamentos na categoria standard, na primeira categoria. Pode acontecer que quando você pedir mais 5, já não tenha nessa categoria, só tem outra mais cara, alguma coisa assim. Então, a gente depende da disponibilidade, mas tendo lugar, sim, pode fazer um adendo e incluir mais apartamentos, com certeza. O espumante tem uma marca específica, o modelo do bolo é único. O espumante, sim, nós temos as marcas que a gente trabalha, os rótulos. Eu não tenho a carta de vinhos aqui para apresentar para vocês, mas quem precisar pode pedir para Cais Turismo, que a gente solicita atualizado para os hotéis, encaminha para a Gerlane e ela passa para vocês, tá? O bolo, sim, tem um modelo único, como a Bia falou, ele é de uma camada. Se quiser de 2, 3, 4, paga como adicional. O recheio, sim, dá para escolher. Então, tem alguns sabores e vocês podem escolher, mas ele é único porque ele é aquele formato de uma camada só, padrão. Aqui ela está pedindo informações mais detalhadas sobre fotografia e filmagem, o pessoal do online. Isso tudo também, por favor, entrar em contato com a Cais Turismo, que eles têm as informações para passar para vocês. Sempre é importante, quando vocês pedirem informações para Cais, mencionar qual que é o hotel, mencionar qual que é a coleção que vocês estão querendo fazer, tudo direitinho, porque quanto mais informação, mais fácil para eles poderem responder com agilidade. Bom, finalizando aqui, eu posso fazer a cerimônia e depois aproveitar a boate inclusa? Sim, deve. Eu aconselho. É o melhor que tem, porque a boate do hotel, no caso a gente está falando da Club Heaven, né, em Riviera Maya, ela é all inclusive, então não paga nem para entrar, nem para consumir dentro da balada. E realmente assim a gente vê todos os casais fazendo a festa, a extensão da festa lá na boate. E as noivas vão vestidas de noiva mesmo, fica aquela celebração com os amigos. Então não só pode como deve continuar a festa lá na boate. E Riviera, que é o hotel que a gente tem a boate, né? A gente está falando da Club Heaven. Eu tenho uma pergunta de última hora aqui, posso fazer? Claro. Só um minuto. Claro. Desculpa, tem várias perguntas, né? Meu nome é Bárbara. Como é que é para marcar o salão a noiva junto com as convidadas? Tem essa opção? Como é que funciona? A gente pode, por exemplo, quando a gente fecha o room list, ou seja, já tem a lista de todos os seus convidados, aí você pode indicar pra gente quais são as mulheres que vão precisar do serviço, o que cada uma quer fazer, para a gente poder solicitar para a coordenadora fazer o agendamento de todas, de acordo com o horário do seu casamento, tá? Mas dá para agendar sim. Aliás, não só dá como é importante fazer, para não ter problema. A partir do momento que ela entra em contato com vocês, né, já
nesse prazo, já pode começar a colocar todas as necessidades que vocês têm para isso. Só tem 2 coisas aqui que é interessante. Consigo encontrar o meu vestido de noiva em Cancún? Consegue, tem lojas de aluguel de roupa. Mas, de repente, não é o vestido dos seus sonhos, né? Mais uma vez, vamos falar que a gente está falando de um outro país. O mexicano, ele tem um gosto diferente do brasileiro. De repente, a pessoa chega lá na loja e não vai encontrar. O homem é fácil, o smoking é internacional, né? Mas no caso do vestido de noiva, às vezes você chega lá e fala, puxa, não era nada daquilo que eu queria, o mexicano usa um padrão diferente, né? E Punta Cana é um pouquinho mais difícil, a gente está falando de uma cidade que já não tem tantas lojas como, no caso, Cancún, né? Então, a gente aconselha que leve o vestido, né, por ser uma realização pessoal nesse caso. O casamento simbólico tem limite de convidados? Isso foi o que a Bia explicou. A gente trabalha com a cerimônia até 32 pessoas e convidados extras podem pagar pela cadeira adicional, né? Enfim, a gente tem esses custos extras. Então não tem limite. Inclusive a gente adora aquelas noivas que falam pra gente, a gente tem 300 convidados, 500 convidados. É um sonho. São essas noivas que a gente gosta mais, porque assim, 32 a gente acha muito pouco, a gente gosta de grupo grande. Vocês dão indicação de fotógrafo? Sim, a gente tem todo o nosso fornecedor da casa, como eu já falei, então toda a parte de fotografia pode ser contratada e são serviços profissionais, tá? É fotógrafo que já é especializado em casamento. Carla, eu tenho aqui a nossa última pergunta, porque nós precisamos encerrar. Essa pergunta, no mínimo, inusitada, mas ela, de certo modo, muito curiosa também. Seria possível fazer o casamento, seria possível fazer a cerimônia no cassino? Não. Pô, tava gostando da ideia. Tinha gostado, eu achei a pergunta muito legal pra encerrar. Infelizmente no cassino não, por quê? Vou explicar para vocês. O cassino, ele faz parte do nosso irmão, tá? A nossa bandeira Hard Rock Internacional, ela tem algumas divisões dentro da marca. Então nós temos a hotelaria dentro da marca, nós temos o café, que são os restaurantes, e nós temos o cassino. Então o cassino é a administração do cassino, a gente não tem como levar um casamento dentro do cassino, até porque, como todos sabem, é proibido fotos e vídeo dentro do cassino, filmagem. Então, assim, a gente também está entrando num lugar que existem várias restrições, existem jogadores ali, a gente não pode realmente invadir essa privacidade do jogador, né? E também não é nossa administração, a gente já está falando do nosso irmão, que é quem cuida do cassino, tá? O hotel de Punta Cana, ele tem as 2 bandeiras, ou seja, as 2 marcas dentro do hotel, que é o Hard Rock Hotel e Cassino Punta Cana. Então a administração do cassino é feita diretamente por eles. Por isso que dentro do cassino não é all inclusive, tá? Quem for jogar tem que levar dinheirinho e apostar no bolso. Não tem resort credit também, tá? O que eles incluem é óbvio, para quem está lá consumindo, quem está jogando, o cassino com muito gosto vai oferecer drinks para a pessoa continuar jogando mais e mais. É isso que... pois é. Mas ele não é all inclusive dentro do cassino. Algo mais? Gente, muito, muito obrigado mesmo pela participação. Obrigada a vocês que estão aí nos assistindo online também. Assim, fundamental a presença de vocês aí e a participação. Tenho certeza que muitas outras dúvidas surgirão, porque casamento, né, é um sonho e a gente tem uma infinidade de dúvidas, mas o pessoal aqui da CA está à disposição de vocês, o que vocês precisarem. A gente também está sempre apoiando aqui eles, enfim, o que vocês precisarem, realmente contem com o nosso apoio. E eu espero ver todos casando lá nos nossos hotéis. Por favor, eu vou deixar meu e-mail depois para mandar o convite, que eu faço questão de ir lá. Tô brincando, gente. Mas, assim, de verdade, eu espero que vocês possam fazer o casamento, realizar esse sonho com a gente lá nos hotéis Hard Rock, tá? Em nome de toda a nossa equipe, da Melissa, especialmente lá de Cancún, nos apoiando. Agradeço muito a presença de vocês.